Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que estão aí do outro lado. Hoje, nesta sexta-feira, nesta manhã de sexta-feira, vim trazer uma palavra que vai de encontro aos nossos corações nesta manhã. Eu não sei como que foi o seu dia de quinta-feira, mas eu espero que tenha sido abençoado por Deus, porque é assim que nós esperamos, né? E assim seja a nossa sexta-feira e o nosso fim de semana, porque já estamos caminhando para o fim de semana. E o tema da nossa mensagem hoje é guiado pelo Espírito Santo. O versículo que nós vamos estar lendo, você vai encontrar ele lá em João 3:8, que diz assim, eu vou estar lendo: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Essa palavra o Senhor está dizendo a Nicodemos, né? O Nicodemos, ele foi ao encontro de Jesus e Jesus estava falando com Nicodemos que nós todos sentimos, né, irmão, o vento, que o vento ele passa, ele ouve a nossa voz, mas nós não sabemos para onde ele vai, porque é o Espírito Santo, é quem nos conduz, né? Porque o Senhor fez essa promessa após a sua crucificação, que ele foi ressuscitado. Então ele vem aos seus discípulos a falar para ele que ia deixar conosco o Espírito Santo de Deus. E o Senhor já estava falando a Nicodemos, né, nesta passagem. E eu vou estar lendo a mensagem que eu escrevi nesta manhã. Nesta manhã, o Senhor vem nos dizer que dizemos o que sabemos e testificamos o que vivemos e vemos. Se o Senhor fala em coisas terrestres e não cremos, como podemos crer na glória e nas palavras celestiais? O Senhor nos disse que se cremos nele, veremos a glória, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele nos ensina sobre a vida eterna. Quem crê, vê, vive. Como Lázaro, ainda que estava morto, viveu. Lázaro viveu nesta terra, mas assim será nós na glória. Jesus foi ressuscitado, mostrou para nós que este mundo não é o fim. Daqueles que cumprem a vontade do Pai terão vida eterna. Nicodemos era fariseu, príncipe dos judeus. Ele sabia de tudo sobre a palavra, a lei de Moisés, mas o Senhor fala que ele deveria nascer de novo, ser transformado pelo Espírito Santo. Lembra da passagem de Ezequiel 37, onde os ossos sequíssimos foram transformados em exército vivo? Pois é assim, o Senhor nos fala sobre o nascer de novo. Aqueles ossos, né, para muitos naquele vale já estavam mortos, mas o Senhor fala sobre o nascer de novo ali também. A água que o Senhor fala aqui na passagem de Nicodemos, ela vem nos refletir sobre a purificação, que o Senhor fala também a Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. A água, ela vem nos dizer sobre a purificação. O Espírito Santo vem nos guiar e nos fazer entender que quem tem o controle é o Senhor. Ele que é o soberano. A glória é do Senhor. E deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo é dizer para o Senhor que viemos neste mundo para servir e que entendemos o motivo qual que Jesus caminhou nesta terra. O Senhor fala a Nicodemos que ele precisaria, será que ele precisaria de ser como Moisés, levantar, fazer uma cobra, uma serpente, transformar em um cajado? O Senhor fala a Nicodemos
que ele precisaria fazer o que Moisés fez para ele entender que Jesus era filho de Deus, que Deus nos ama tanto que entregou o teu filho, o seu único filho, para quem nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Para aquele, né? Olha para vocês verem, para aquele, não é para todos, é para aquele, porque temos que crer. A luz veio ao mundo. Quem era a luz? Jesus. Mas o homem amou as trevas. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Mas quem é a luz? Jesus. A luz, quem pratica o mal não anda nos caminhos de Jesus, porque Jesus não praticou o mal. Jesus não pratica o mal porque Ele nos ensina como andar neste mundo. Tereis aflições? Tereis. Mas devemos escolher, né, irmãos? Porque Jesus, Ele deu essa escolha para nós. Quando Ele chama seus discípulos para te seguir, alguns seguiram Ele. Mas e há outros que passaram pela multidão e não entenderam que Ele era filho de Deus. Então, assim também somos nós. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz e Deus a contempla. Porque Jesus mesmo disse, né? Não tem como a gente ir para Deus se não trilhar os teus caminhos aqui nesta terra. Caminhos de paz, de luz e tranquilidade. O Senhor nos mostrou em prática como viver nesta terra. Antes de Jesus vir, eles não entendiam, porque Deus não tinha dado esta oportunidade deles verem alguém fazendo e trilhando este caminho. Mas Jesus veio, foi morto, crucificado, pagou alto preço por nós. E se nós não entendermos isso, como que nós vamos entender que existe uma glória nos esperando? Como que nós vamos entender que temos vida eterna? Que essa passagem aqui é temporária. Porque se hoje mesmo o Senhor quiser nos levar, Ele vai nos levar. E é assim que é, irmãos. Nós não podemos dizer sobre o amanhã. O Senhor está te pedindo nesta manhã. Viva, faz parte do chamado que Ele te deu. Exerça aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos. O Senhor te chama, né, para ser guiado pelo Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo te guiar neste mundo. Até que Ele venha ou até que Ele nos chame. Mas que deixe o Espírito Santo ser guiado, te guiar na verdade. E assim seja, né, nesta sexta-feira.